Segura na mão do seu irmão, ajuda ele. Ajuda ele. Oh, começa agora a orar, inclinando o seu coração, a sua alma, para orar pelo seu irmão, orando com o Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. Dentro desse contexto, nós podemos dizer, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe da necessidade do seu irmão. Comece a orar em línguas, inclinando o seu coração, orando pelo seu irmão em línguas. Oh, obrigado, Senhor. Eu repreendo agora toda a ação do diabo contra esse culto, todo o cativeiro do inferno, toda a ação das trevas contra a minha vida de Cássia, do povo, contra o grupo de louvor, contra as crianças. Nós paralisamos toda a ação do inferno. Em nome de Jesus, exercemos autoridade contra a opressão maligna nesse lugar. Opressão, depressão, agora caindo por terra. Mentes opressas vão ser livres hoje. Medo de doença, não é para ter medo de doença, é para falar a palavra para a doença. Oh, rocodolobo, rocodorros. Oh, requeche, modolobo, rocodorros. Oh, la cadarabacadahas. Oh, rabacadano, codorros. Oh, robocodorros. Mede que dele que dele abracadahas. Dolobro, 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 que dele. Oh, robocodolobo, robocodorros. Oh, rebeque dele que dolobro, robocodorros. Oh, obrigado, Senhor, pelas curas. Oh, aleluia. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Enche os céus agora. Enche os céus. Se veja diante do trono do Senhor. Ele está aqui. Você está lá. Você está lá. Ele está aqui. Você está lá. No Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Obrigado porque o Senhor é Deus de toda graça. Nós já conseguimos pela fé. Já deu certo pela fé. Tudo já está pronto pela fé. Quando Jesus disse, está consumado. Diga comigo, quando Jesus disse,
Diga para ele, pegue agora, pegue, é seu. Pegue, pegue, pegue. Oh! A Bíblia diz, alcance tudo que é seu. Tudo é vosso. Voz de Deus. Aleluia. Então, você precisa pegar a mente de Deus. A mente de Deus está em Cristo, está na unção, está no Espírito Santo. Você precisa pegar essa mentalidade e renovar a sua mente com essa mentalidade. Se ele disse que está consumado, é porque já está feito. Amém? Aleluia. Essa menina que está do seu lado, irmão Miguel, é sua sobrinha, é? Essa é de preto, não é de preto que eu estou falando. Está parecendo com Luciana, magrinha. Aleluia. Estou tirando onda. Parecendo com Luciana, magrinha. Deus é bom. Amém? Diga obrigado, Pai, está consumado. Então você que estava esperando, saia da espera. Diga para o seu vizinho, saia da sala de espera. Entre na sala do trono e pegue. Amém? Sair da sala de espera. Já está consumado. Você precisa pegar, receber. Já está feito. Você precisa dar graças ao Senhor. Amém? Já está pronto. Sua cura já está pronta. Minha cura, minha provisão. A provisão de tudo isso aqui. Da reforma dos banheiros, lá do terceiro pavimento, toda a acústica, já está pronto. O nosso terreno já está pronto. A compra da casa aqui do fundo já está consumada. Nosso estacionamento está tudo consumado. Amém? Tudo consumado. Aleluia. Já está pronta. Os clientes já estão esperando. Está tudo pronto. O profeta Everton está pronto. Adilante está pronto. Amém? Está pronto. Amém? Os empresários dessa igreja precisam começar a dar graças. Pai, obrigado que está consumado. Eu já tenho muitos clientes. Obrigado por grandes vendas. O Senhor sabe onde eles estão. Mas o Senhor vai trazê-los para mim. Eu estou fazendo minha parte, eu estou divulgando. Então o Senhor vai trazê-los para mim. Comece a declarar seus clientes, a dar graças. Essa é a linguagem de Deus. Você não vai se comunicar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus de maneira certa. Comunhão com o Espírito Santo, com a palavra. Não queira que Deus se adeque ao seu linguajar. É você que tem que se integrar, se adequar a palavra, a linguagem divina. Ninguém vem dos Estados Unidos aqui falar inglês, porque ele vai se perder. Nós somos brasileiros, ele tem que se adequar ao nosso costume, à nossa terra. Não somos nós a eles. Da mesma forma, se eu for para os Estados Unidos, eu não vou botar a banca lá, me adequar aos costumes americanos. Eu vou ter que me adequar aos costumes americanos, melhor dizendo. Eu não posso querer fazer que eles entendam português. A linguagem de Deus é fé. A linguagem de Deus são ações de graças. A linguagem de Deus é isso. Você precisa se adequar aos costumes bíblicos, a linguagem, a cultura bíblica, melhor dizendo. A cultura bíblica. Então você tem que falar a linguagem de Deus, e a linguagem de Deus já está feita. Você precisa agora receber e dar graças. Você já está perfeita e perfeito, curado e curada, e nem sabia. Mas conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, antes de sentar, abraça o irmão da direita, da esquerda, do fundo, da frente, dá a paz do Senhor para ele. Vocês podem sentar, fica só o teclado. Se Filipinho não puder ficar no teclado, coloca alguém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Quero dizer como vocês, irmão Guilherme, tá? Irmão Guilherme não. Você também, mas irmão Miguel está com saudade. Você é um baixinho invocado. Aleluia. Está com saudade de você. De cada um de vocês. Vocês são importantes
Viajamos realmente a trabalho, foi trabalhoso. Eu nem ia ministrar, eu fui de motorista e acabei. Cheguei lá, o pastor, Deus falou para você ministrar no meu lugar. Eu ministrei, foi uma bênção. Foi uma palavra dura. Ministrei direcionado para os casais. Por exemplo, não adianta vir correr aqui, orar em línguas, que isso para mim não é espiritualidade. Se você xinga nome feio, mente e maltrata a sua esposa em casa, você é pior do que eu. Foi por aí que eu fui ministrei. Todo mundo está animado com os outros ministrando lá, né? Quando eu cheguei, acabei com a festa. Isso não é espiritualidade. Aí foi por aí que eu fui, né? Eu acredito que ou das duas uma, ou eu vou de novo, ou ele nunca mais chama, vou chamar o pastor Fábio não, que eu queria que só que alegasse o povo. Mas muitos maridos me agradeceram depois. Começaram a mudar com as esposas, agradecendo, e as esposas também gostaram, né? Mas a gente não ministra o que gosta. E eu até perguntei para a Cássia, foi bom a palavra? Ela foi, anotei aqui, tá maravilhoso. Aí o senhor falou comigo, nunca mais pergunto se foi bom. Eu tinha essa mania de perguntar a Cássia. Nunca mais pergunto. Se você ministrou a minha vontade, então foi boa a palavra. Quer as pessoas gostem ou não. Aí eu... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vai aprendendo com o Espírito Santo, né? Mas eu acredito que esse ano será inevitável. Alguns anos atrás eu venho segurando isso e eu venho... Já falamos muitos nãos. Cássia também, para estar mais perto de vocês. Mas nós sentimos uma nota de Deus que pessoas lá fora precisam dessa palavra mais de confronto, né? E vai ter momentos que a gente vai. Inclusive, na ida, eu recebi o telefonema do pastor da Verbo de Arapiraca para ministrar no acampamento, eu e Cássia, de carnaval. Aí a gente vai. Amém, eu sinto dica para ir. E um pastor lá, que eu vou ministrar lá para os homens e Cássia para as mulheres, em Recife. Verbo, como é? Ipicep. Nunca pensei que era uma cidade, é um bairro lá de Recife. Aí eu vou ministrar. Tem algumas outras ministrações. Então, às vezes, abril, já tem uma viagem de uma semana, que é para a reunião de pastores e diretores. E Cássia, a gente tem que ir antes, porque Cássia vai ter 2 dias de reunião da doutrinária lá com o apóstolo Guto e a equipe doutrinária. Então, são coisas a trabalho que a gente não pode abrir mão. Então, é doloroso para mim. Talvez mais do que Cássia, né? Porque Cássia está mais acostumada. Mas ontem eu fiz... Tem esse irmão aí, novato aí, ruivo, vulgo Dandan. Meu Deus, está engraçado demais. Desculpe que eu sou espontâneo. Mas, eu te amo, Dandan. Mas eu fiz menção de vocês, tá? Com saudade de vocês. Vocês ficaram com saudade da gente? Não, amém, isso é bom, é saudável. Eu amo vocês demais. E eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Você quer receber? Aleluia. Aqui eu fico mais à vontade do que lá. Mas lá, se me chamar de novo, vou botar para torar. Foi chamar o motorista para pregar, se deu mal. Então, o tema da mensagem hoje, antes do tema da mensagem, eu quero ter o prazer, os diáconos fiquem preparados sempre, de reconhecer, caso você esteja aqui, visitando pela primeira vez, levante sua mão, quero saber quem é você. Tem alguém? Tem uma menina aqui, um rapaz ali, aqui tem outra mãezinha. Fique em pé vocês, para a igreja conhecer vocês, por gentileza, quem está visitando, fique em pé. Vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Deve ter chegado um brinde, chegou para ela aqui, Marquinhos, um brinde para ela. Deus é bom, é singelo, mas volta, se não tiver igreja, essa pode vir a ser sua igreja, amém? Se tiver, volta para a sua igreja, manda um abraço para o seu pastor, amém? Inclusive, quando nós falamos de dízimo, no final, não é para quem está visitando. Você está visitando, seu dízimo é na sua igreja, amém? Você só dá aqui uma oferta sem sentir de Deus, mas dizimar 10%, dízimo é aliança na sua igreja. Você pode ganhar 1 bilhão hoje, se não for membro dessa igreja, dizime na sua igreja, amém? Deus é bom. Então, o tema da mensagem hoje é: qual é a sua parte? Diga, qual é a minha parte?
vou dizer qual é a sua parte. Amém? Então, logicamente, as coisas precisam ser construídas. E nessa construção há uma parte divina e há uma parte humana. Então, essa parte humana, Deus não fará. Né? A gente que é pastor de igreja, você que é cristão, não precisa nem ser pastor, você que é cristão, deve ter ouvido isso. Estou esperando no Senhor. É bom esperar com paciência no Senhor dentro de uma linha de contexto, dentro de uma linha de raciocínio. Mas nessa não, que eu vou falar. E outra coisa que a gente fala, no tempo certo, no tempo de Deus. Não é? Então, na verdade, essas frases podem atrapalhar de fato o mover de Deus, porque o tempo de Deus é agora. Logicamente, existe um tempo. Você planta e colhe. Você plantou uma semente, vai ter um tempo da colheita, mas não é disso que eu estou falando. Amém? E vai ter um tempo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando agora de que o tempo de Deus agir é agora. Por exemplo, vou só fazer uma citação. Estou na King James. Hebreus 4:7 diz: determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje. Amém? Hoje é a oportunidade, eu declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 2 Coríntios 6:2 é a segunda citação, para embasar o meu sermão, diz aqui: porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Amém? Então o tempo de oportunidade é agora, é hoje. O tempo da mudança, o tempo da virada, sempre será hoje. O tempo em que você vai colocar a palavra na sua boca. Então, essas frases de efeito, tudo no tempo de Deus, né? O que está por trás dessa frase? Muitas das vezes é uma desculpa. Desculpa para justificar, entre aspas, uma possível preguiça. Obrigado, meu amor. Se eu ganhar alguma oferta, eu vou lhe dar, porque você não precisa me ofertar, não. Estou brincando. Obrigado, pelo menos Cássia concordou comigo. Amém, obrigado. Você não vai ganhar nada, não. Estou brincando, gente. Então, eu estou até me policiando para ser menos espontâneo. Conselho de Mama Cássia, para ficar mais sério. Eu vou conseguir ficar sem sorriso. Então, por trás dessas frases, o que está escondido? A inércia de algumas pessoas querendo transmitir a responsabilidade que é delas, a parte humana que é delas, para o Senhor. Então, se tudo é o Senhor, ou talvez o diabo, eu não tenho culpa de nada. Não é? E se eu não tenho culpa de nada, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada, eu vou esperar com paciência no Senhor. A questão é que muitos estão sendo pacientes demais. Vamos aqui para Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Olha o que diz, Marcos 11, 22 e 23. Esse texto é maravilhoso, eu queria chegar nele, porque foi o que saltou no meu coração hoje, para ministrar para você. Eu disse, Senhor, o Espírito Santo me deu uma palavra e saltou Marcos 11, 22 e 23. Olha o que diz, Jesus, depois de uma situação onde a figueira não estava dando fruto, ele amaldiçoou, dizendo, nunca mais ninguém coma fruto de ti, e ela secou desde a raiz. No outro dia, ele falou em um dia a palavra, no outro dia, aparentemente nada aconteceu e a figueira secou. E dentro desse contexto, diz aqui o 23, e com toda a certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa disser, ou ordenar, ou falar, é a palavra grega epo, ou falar, ou ordenar, qualquer pessoa, amém? Aleluia! Então, o poder também pode estar na sua boca, nos seus lábios. A este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Amém? Logicamente, o Senhor não teve a intenção
de fazê-los, que você saia nas montanhas, lá de Itabaiana, ou no Morro do Lamarão, ou em qualquer outra montanha, para mandar sair do lugar. Amém? Observe que o contexto que eu falei foi: ele repreendeu a figueira que não estava produzindo fruto. E ele disse: ninguém coma mais fruto de você. Então, qual é a intenção de Jesus? A intenção de Jesus era que eu e você nos posicionássemos em fé, usando esse exemplo da figueira. Ele falou da montanha, para que você tirasse do seu caminho tudo aquilo que é infrutífero. Para que você se posicionasse e falasse para tudo aquilo que está em seu caminho, que se tornou uma montanha na sua alma. Uma montanha espiritual que se tornou um empecilho, que se tornou algo. O que é uma montanha metaforicamente? É um lugar difícil de subir. É um lugar difícil de romper. Mas você pode romper a montanha da sua vida, as dificuldades, falando para ela, dando ordens. Amém? Então, o que o Senhor me mostrou nisso aqui, para dizer, foi o fato de que, se eu e você, se nós não falarmos para a montanha, ela não vai sair. Obrigado pelos amém. Essa é a sua parte. Amém? Se não falarmos, diga: se eu não falar a palavra de Deus, ela não agirá ao meu favor. Deus não vai agir. Deus não vai falar por você. Então você que estava esperando no Senhor, Deus está dizendo, está consumado. É você agora que tem que falar. Obrigado pelos amém. Eu acredito que eu vi o general Jason ministrando, o Cássio, o povo lá, principalmente quando o general falou cada frase, pensa, correndo, eu fiquei só observando. Aí quando eu entrei para ministrar, pessoal, estava como vocês. Aí eu estou acalentado no meu coração, porque Cássio já me disse, é o povo recebendo, né? Está recebendo, que não depende de Deus agora. É difícil para a alma, porque a gente foi treinado a dizer, está no controle de Deus. E Deus está dizendo, o que você liga na terra que é ligado nos céus. Não se engane mais com essas frases religiosas que querem bajular Deus. Deus não precisa de bajulação. A soberania de Deus determinou, eu vou trabalhar com o homem, e o homem precisa fazer a parte dele. Amém? Então, em vez de ficar falando do tumor, do sintoma, comece a falar para ele. Está escrito, eu declaro que você vai secar, porque eu sou sarado, não aceito você aqui. Tem gente falando demais da montanha, mas não é para falar da montanha, é para falar para ela. E graças a Deus que não precisa fazer teologia, nem fazer rema, nem ser pastor. Ele diz, qualquer um que crê. Agora, fé não é, eu sinto que eu não creio, fé não é um sentimento. Quando ele diz qualquer um que crê, ele diz qualquer um que disser. Amém? A fé começa falando. Palavras são sementes. Aleluia. E essa é a parte humana. E graças a Deus, não é a parte de Deus. Deus não vai falar por você. Feche os seus olhos e comece a pensar o que é que está impedindo você de crescer. Quais dificuldades? Você tem que falar para essas dificuldades. Vocês estão aqui, pode olhar para cá para ninguém cochilar. Esse dia está parecendo um dia preguiçoso. Para ninguém cochilar, olha para cá. Sabe, são essas coisas que você tem que falar a palavra. Não, está errado isso, eu não aceito isso. Vamos aqui. João 1, versículo do 1 ao 3. Outra coisa que Deus me mostrou. Isso é maravilhoso. Vamos construir como sempre. Um bom ensino tem que ser construído. Então eu estou tentando construir algo, formatar algo novo na sua mente. Aí você precisa deletar algumas coisas erradas. Uma delas é que Deus é soberano. Por ser soberano, Ele age como quer, faz como quer. Ele abate, Ele levanta, Ele baixa, Ele esbagaça. Não, não é bem assim. Amém? Aleluia.
Oh, glória a Deus. Olha o que diz. No princípio, no começo de tudo, antes até inclusive, talvez de Gênesis 1, versículo 1. No princípio, porque ele criou o princípio. Não existia tempo, ele criou o tempo. Olha que maravilha, esse é seu pai. No princípio era a palavra. Diga comigo, no princípio era a fala, a confissão. Diga aí mais nada. Diga a fala, a confissão são suficientes. A fala é suficiente, a confissão da palavra é suficiente. Eu sei que para a mente humana nós queremos dificuldades, queremos pagar caro, queremos achar que merecemos, em uma atitude religiosa, queremos pagar o preço, mas Deus está dizendo, está acostumado, venha, beba, coma, está de graça. É simples assim, não complica o evangelho, não seja enganado. Então no princípio era a palavra, era a fala, a confissão. E a palavra, a fala, a confissão estava com Deus, estava na boca de Deus. E a palavra, a fala, a confissão era Deus. Diga, a palavra é uma com Deus. Diga, contém a força de Deus e libera o poder de Deus. Aí diz aqui o 2, ele, a palavra, ou a fala e a confissão, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através da fala. Todas as coisas que Deus fez foi através da confissão. E sem essa confissão, sem essa fala, nada do que existe teria sido feito. Diga, se eu não falar, Deus não vai fazer. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, se eu não falar, a montanha não vai sair. Eu vou repetir o final do versículo 3. E sem essa confissão, sem essa palavra, sem ela, nada do que existe teria sido feito. Sem ela o cliente não chega. Sem ela a cura não brota, embora esteja consumada. Você precisa receber falando, é meu, eu recebo, eu dou graças. Sem ela a provisão não chega. Não é dizendo, Senhor, faça alguma coisa. É começar a ver pelos olhos da fé. Obrigado, Senhor, pelos clientes sentados nessas cadeiras. Obrigado pelas encomendas chegando. Olha lá, pega lá, viu? Pega lá. A filha de Ana Rita, esqueci o nome dela. Pega lá. Eu já vejo o cliente, eu declaro em nome de Jesus, cliente chegando. Eu declaro contratos fechando, contratos grandes, muitas encomendas. Sem essa confissão não chega. É a linguagem de Deus, é a forma de Deus trabalhar. Eu peguei isso, irmãos. Eu peguei isso. Vocês estão diante de um pastor rico. Eu sou resposta de Deus. É na zona norte, é no deserto que eu vou florescer. É aqui que eu vou florescer. O diabo quer ou não? É aqui que eu vou florescer. Porque o Senhor é Deus. E Ele vela para cumprir a palavra. Deus está observando o que você fala para cumprir. Ele vela aquilo que você fala. Então qual é o instrumento de Deus? Diga a palavra. Diga a fala. A confissão. Amém? Vamos ver isso lá na prática. É gostoso a gente ver isso. Uma coisa é o pastor falando, outra coisa é Deus mostrando. Olha aqui Gênesis 1. Versículo 2. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Já que João deu uma referência do princípio. Olha o que diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe, no princípio de tudo, professor Arthur, Rafa, Guilherme, no princípio de tudo, nós precisamos começar a falar a palavra. Para que as coisas aconteçam. Agora, se Deus fez isso, quem sou eu para não fazer? Tem gente que não gosta nem de repetir na igreja. Vixe, para que repetir? Agora, pelo menos, espero que faça sentido para você. Estamos
mexendo com você, provocando. É um exercício, exercitando a sua fé. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Aqui já está falando de algo que aconteceu e que alguns verbos, nem todos eles foram instantâneos ou criados do nada. Algumas coisas foram criadas do nada, algumas já existiam e ficaram bagunçadas. Amém? Conforme Hebreus 11:3, parte ali fala da criação do nada e parte fala de uma organização. Por exemplo, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra, formado pela palavra de Deus. Aquilo que é visível, cremos que veio existir o invisível. Ali formado pela palavra catartizo, colocado em ordem. Combina muito com isso aqui que estamos vendo no versículo 2. A Bíblia sugere que Deus criou tudo do nada, mas algumas coisas aqui que foram criadas do nada estavam em desordem. Diga, Deus precisou colocar em ordem pela fala. Amém. Aleluia. Eu devia trazer uma palavra dessa lá para animar o povo, não trouxe. Olha o que diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus, diga, o Espírito de Deus, fale com fé, o Espírito de Deus, que está em mim, se movia pela face das águas, mas Ele agora está em mim. Diga, para eu falar. É por isso que aqui em Efésios 6:17, só uma citação, não precisa abrir, diz: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu e você estamos habilitados. Talvez você não tenha carteira do Detran, mas você está habilitado para falar como Deus fala. Amém? Aleluia. Então, precisamos disso. Deixar a ficha cair. A escuridão cobriu o mar, mas o Espírito de Deus se movia. Eu estou com talvez uma doença, uma virose, um caroço, uma dificuldade financeira. O Espírito de Deus está se movendo nas finanças, esperando uma palavra. Uma palavra. Pegue a espada do Espírito. O que está implícito nesse texto, se você não pegar, ele não vai agir. Qual é a espada? A palavra. Qual é o escudo? A palavra. Aleluia. Qual é o capacete? Confissão da palavra. Você pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Tem gente superfaturando o problema. Como é o nome que diz? Cheio de mimimi, né? Vitimismo. A carência é tão grande que fica contando o problema o tempo todo. Se agarrar um problema, porque o meu problema, porque eu tenho rinite. Comece a falar para a sua rinite. E tenha coragem de perguntar a Deus: por que eu estou com rinite? Você já se perguntou por que você fica doente? Às vezes você provocou comendo errado o tempo todo. Deus é misericordioso, vai lhe dar ordem de falar para a rinite, mas ela vai voltar. E pior se você não se cuidar. Jesus disse: vai, não peque mais para que não aconteça algo pior. Obrigado pelos amém. Está todo mundo. Olha o 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O 6, o começo do 6. Depois disse Deus. O 9. Então disse Deus. E no final está dizendo: e assim, diga, e assim aconteceu. O 11. E determinou. Tem coisas que você tem que falar, tem coisas que você tem que determinar. Amém? E no final diz: e assim aconteceu. O 14. Declarou Deus. O 20. Disse também Deus. E no final diz o quê? E assim aconteceu. Entre a fala e o acontecimento pode demorar alguns dias, algumas horas. Aí você tem que perseverar na fé. E disse Deus, o 24. E no final diz: e assim aconteceu. E no 26, vamos ler juntos. O 26 diz: olha quantas vezes Deus falou para as circunstâncias, para as coisas. E o 26 diz:
Então Deus determinou, façamos o ser humano para falar como nós. Que eles entendam que eles precisam falar como nós. Eles não estão acima de nós, nem abaixo de nós. Estão assentados conosco, mas precisam falar como nós. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles. Deus vai dominar, é você. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra, sobre as circunstâncias da época. Podemos ler essa passagem dessa forma: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles pela fala, domine eles falando como eu falei, fazendo como eu fiz. O que é que Deus estava dizendo? Uma delegação agora de poder. O meu poder de falar, o poder que há na confissão, agora eu vou colocar nos lábios deles. Isso é poderoso demais. Então, quando falamos em linha com a palavra de Deus, Deus age. Quando falamos em linha com a palavra de Deus, o Espírito de Deus age. E eu vou dizer, Ele está em você e pairando sobre você, pairando sobre as circunstâncias, pairando sobre as finanças, para que você comece a declarar sobre as suas finanças a palavra. Olha, só para você ter uma ideia, a Bíblia diz, e eu vou encerrar com esses 2 versículos, vou fazer uma citação e vou ler 2 versículos para vocês, não precisa nem abrir. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou, a mesma bênção que deu a Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse. Amém? Pela fé aos gentios. A bênção que ele deu a Abraão, por isso que ele é o nosso pai na fé. Sabemos que está bem claro aqui uma nova genealogia, uma nova árvore genealógica. Bênção e maldição são passadas de pai para filho. Jesus se tornou maldito e a bênção que Deus deu a Abraão passou para nós. Somos filhos e herdeiros de Deus. Pobreza é maldição da lei, não é humildade. Doença, miséria, morte prematura. Então essa bênção está para nós. Olha o que diz Gênesis 25, versículos 7 e 8 e 11. Vou ler para você. Gênesis 25, versículos 7, 8 e 11. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, 8. Morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. O 11 não precisa ler, Deus continuou a abençoar. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar, sobremaneira seu filho Isaque. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar. Depois da morte de Abraão, Deus continua mesmo. A fala continua, a confissão continua. Gênesis 13, 2 diz: Abraão havia enriquecido muito. Era propriedade de muitas cabeças de gado. Possuía muita prata e ouro também. Então o que é que eu tenho que fazer? Começar a declarar sobre as dívidas. Declaro em nome de Jesus que eu tenho uma bênção de Abraão e eu tenho contas pagas e dinheiro sobrando. Eu declaro em nome de Jesus. É um versículo para mim clássico. João 14, 14. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Ou tudo que falardes ou confessardes em meu nome. É o próprio Jesus que toma a frente. Então você vai confessar em linha com a palavra. Prosperidade é vontade de Deus. Então eu declaro contas pagas e dinheiro sobrando. Eu declaro em nome de Jesus que eu tenho uma receita aumentada. Gente, eu tenho declarado sobre a receita da igreja. É algo inimaginável. Nós aumentamos a receita da igreja de mais ou menos julho para cá, 2, 3 vezes mais.
através da a minha confissão. Eu disse para a diretoria, só dê graças que eu vou começar. Eu declaro que a nossa igreja tem X valor de dízimos e ofertas mensal, contas pagas de Deus sobrando. Eu declaro em nome de Jesus. O Senhor mesmo fará. Ele é a palavra que se fez carne. Aleluia. Eu tenho declarado sobre as minhas finanças, as coisas estão chegando. O que você tem falado? Como você tem pensado? Como você tem feito? Comece, Everton, a declarar sobre o seu negócio. Comece a ver, gerando emprego. Sabe, a coisa mais linda de ser um empresário é gerar empregos. Renda. Comece a declarar que não vai atrasar impostos. Comece a declarar que você é abençoado. Comece a declarar que você é próspero. Comece a declarar que vai dar certo. Comece a declarar sobre os seus horários. Comece a declarar. Vocês estão aqui? Amém? Você está recebendo meu amor. Aleluia. Eu tenho declarado sobre o meu corpo já de um ano, acho que de um ano para cá, não me lembro. Eu sou magro e forte, cheio de vida e saúde. Meu abdômen só tem músculo. Toda a gordura visceral desmanchou. Obrigado, porque eu já sou magro e forte, cheio de vida e saúde. Toda a minha gordura visceral já desmanchou, já foi embora. Porque eu sou cheio de vida e saúde. As coisas começam a acontecer. Deus vai criar os caminhos para que as coisas aconteçam. Deus vai dar condições para que as coisas aconteçam. Sua parte é falar a palavra. Porque se você disser, mas se você não disser, alguém pode me responder. Se alguém disser, se alguém ordenar, se alguém determinar, Deus vai se alegrar. Porque sem fé, a fé tem uma confissão. A Bíblia diz para não ter firme a confissão da fé. Se a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:6, a Bíblia está dizendo que sem confissão é impossível agradar a Deus. Então você pare de enganar os outros com mimimi. Sua fé está no homem ou está em Deus? Obrigado pelos amém. Aliás, vou melhorar essa frase de efeito. As minhas frases de efeito são um pouco duras, né? Pare de se enganar com mimimi. Cresça e apareça. Que Deus não tem pena de você. Quem tem pena é galinha. Porque quando eu estava crendo para a refeição, porque eu estava trabalhando com vendas pela fé e recebendo um kit dia útil, e ali a comissão não chegava, comida acabando, e isso sem condição, batendo Aracaju todinha com vendas, com a maletinha, com um buraco debaixo do sapato, botando a caixinha, botando um pedaço de papelão para não molhar a meia. Ninguém olhava para a minha vida. Mas eu estava declarando, eu tenho uma bênção de Abraão. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. No nome de Jesus. Já deu certo. As coisas começaram a acontecer. Sabe o que Deus olhava para mim? Ele dizia, eu não tenho pena de você. Você é capaz. Eu lhe fiz capaz. Eu vou lhe dar graça e força. Olha para o seu vizinho e diga, Deus não tem pena de você. É isso mesmo. É por isso que eu dei um conselho maravilhoso para Guilherme e para sua esposa hoje. Não se desgaste com alguém que não quer nada com a hora do Brasil. Onde Deus não entra, você não deve entrar. Nós devemos amar todo mundo, irmãos. Não me entenda mal. Não tire fora do contexto. Eu sou conhecido como pastor do amor, mas o amor também confronta a disciplina e coloca limites. E eu vou dizer algo para você. Deus é amor e a lei foi Ele que deu para colocar limites. Deus não é amor? E por que pessoas vão para o inferno? Porque elas querem ir. Ninguém vai para o inferno desenganado. Não sabia que tinha churrasco no inferno. E carne queimada.
Nós avisamos. Ninguém vai para o inferno enganado, inocente, sendo gente boa. Ninguém. Vocês estão aqui? Então não queira amar mais do que Deus. Quero orar por você. Vamos ficar em pé para você não cochilar? Fique em pé. Vai ser uma oração breve. Amém? Só aumenta um pouquinho, Guilherme, o volume. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças.